Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreone Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? Corre, corre o sangue nas veias, rola, rola o grão das areias. Só não corre, só não rola a esperança do negro órfão que só corre e cansa. Cansa do eito, corre das correntes, corre e cansa do bote das serpentes. Só não corre, só não cansa de amar, o amor da mãe África no além-mar. Além-mar das águas e da alegria, mar além do axé nativo que procria. Aqui é o mar aquém, do desamor frio, a queimar, do ódio do destino sombrio. Sombrio corre o sangue derramado, no mar aquém de tanta luta devotado. Mas o sangue continua rubro a ferver, inspirados no orixá que nos faz crescer. Crescer na esperança do aquém e do além, do continente e da pele de alguém. Lutar é crescer no além e no aquém, afirmando a liberdade da raça. Amém. Esse poema de Abdias Nascimento, escrito no Rio de Janeiro em 14 de março de 1982, na obra Axés do Sangue e da Esperança. Quem tiver curiosidade, página 83. E é com esse texto que eu quero abrir esse episódio de hoje para a gente falar sobre a mirada ao espelho, olhar ao espelho e ver ali quem a gente é e como que alguns tensionamentos entre esperança, otimismo, pessimismo, desesperança também constituem um pouco, né, de quem a gente é, do que a gente tem feito na vida. E para falar disso, eu acho que é importante a gente pensar um pouco o que a gente está chamando de felicidade, porque parece que felicidade é algo que ronda a nossa própria ideia de otimismo, a nossa própria ideia de esperança mesmo sobre o mundo. E eu penso que, assim como eu escrevi em um texto lá em 11 de dezembro de 2020, numa sociedade que tem um projeto máximo, gigantesco, de vender a felicidade plena como principal objetivo de vida, a gente corre o risco de vender a nossa imagem somente para a gente não ser excluída do grande grupo chamado de pessoas felizes. Com isso, a gente ocorre, né, a grande exposição nos meios de comunicação, mas não acho que se expor demais seja sinônimo de se mostrar o tempo todo em todos os lugares, ou não apenas isso. A exposição ela é da capa, da cobertura imaginada, fantasiada, da esperança e do grito por uma aceitação. E ainda pode acontecer de pensarem, né, essas pessoas que buscam se encaixar no grupo de pessoas felizes, que elas estão expondo demais suas conquistas, seus sonhos e histórias de sucesso. E mais uma vez, né, não acho que seja essa exposição que mereça a nossa atenção imediata. Se expor demais pode até ser um mecanismo de quem sofre, de quem pede ajuda e de quem na impossibilidade real ali, instrumental, subjetiva de se compreender, precisa mostrar a si para o mundo na esperança outra, né, de que ao ser notado seja também socorrido. E é essa exposição desesperada a qual eu me refiro quando eu digo lá no começo que nessa busca de projeto social, nessa busca de uma felicidade plena, as pessoas acabam se expondo muito. E aí fica essa questão, né? Como que no mundo de felicidade, acima de tudo, as pessoas darão atenção para aquelas pessoas que não são felizes ou que são infelizes? Ou mais, como que as pessoas se perceberão infelizes se as suas exposições na sociedade mimetizam, ainda que sem nenhum tipo de sucesso real, a cobiçada imagem de felicidade? Ao se exporem demais, ao se mostrarem demais nessas suas facetas sempre positivas, risonhas e inebriantes,
As pessoas estão expondo também as suas fragilidades, embora não chamem desse jeito. E as expõem no mundo de sujeitos que os olhos, os ouvidos e até mesmo as bocas estão vendados. São verdadeiros corpos de pessoas que saem por aí, andarilhos em busca de prazer. E essa tal de felicidade plena, ela não é outra coisa senão um projeto social de opressão, segregação, desigualdades, injúrias. É um projeto calcado na base do neoliberalismo, que coloca no sujeito o dever de ser o tempo todo feliz, o tempo todo responsável por suas próprias ações e escolhas, como se fosse possível uma pessoa dar conta de tudo sozinha o tempo todo. Mas ser feliz é uma coisa que foi delegada para o sujeito, para a pessoa unitária. E esse lugar de felicidade dentro do neoliberalismo também constrói o senso de rejeição de uma certa comunidade. As pessoas perdem o senso de comunidade, olham para uma individualidade que é muito mais um individualismo e constrói dentro desse lugar a ideia de felicidade. É importante para o neoliberalismo que as pessoas tenham desejo de ser felizes. É importante para o neoliberalismo que as pessoas acreditem que elas próprias e sozinhas vão conseguir conquistar tudo o que elas quiserem. Porque aí elas começam a trabalhar para um sistema acreditando que aquilo é a melhor coisa que elas poderiam fazer na vida. Mas aí entram também outros lugares de disputas, de narrativas, de desigualdades, porque nesse mecanismo complexo de felicidade plena, felicidade a qualquer custo, um grupo só pode ser feliz à custa do outro. E aqui vale dizer que se você vende a sua mão de obra, o seu tempo e sua imagem, e logo o seu corpo, certamente você está no grupo das pessoas que são imitadoras da felicidade plena, jamais no grupo daquelas que projetam essa felicidade. E levanta-se até uma hipótese de que você não seja triste. Digo também que você não é feliz plenamente. E aí vem a parte mais difícil de dizer, né? Talvez sejamos uma fraude que aparentemente deu certo, porque a gente se convence de que precisamos ser felizes o tempo todo. E nesse movimentar da coisa, a gente não passa de um parafuso na máquina que gira o mundo da ganância, da aparência, da busca desenfreada por um status. A gente vende nossa vida, vende nosso tempo, vende nossas vontades, nosso corpo para conseguir um status. E, nesse caso, o status de pessoa feliz, otimista, de muita esperança. E as pessoas se expõem dessa maneira porque, segundo esse projeto social da felicidade, quem não é feliz só pode ser infeliz e, logo, não encontra um lugar comum no grupo desejado. E a pergunta fica: quem disse que devemos buscar pela felicidade o tempo inteiro? Ou melhor, o que de fato é isso que a gente chama de felicidade e onde que ela está? E eu trago essas indagações sobre felicidade porque eu tenho percebido cada vez mais o quanto as pessoas têm dificuldade de olhar para si, o quanto as pessoas têm dificuldade de olhar para o mundo, para o material, para o materializável e analisar esse mundo concreto como ele é, porque fazer isso é como você olhar para o espelho. E talvez olhar para o espelho te dê uma imagem que ela vai contra, primeiro, tudo aquilo que você aprendeu do que é ser uma pessoa aceitável, e segundo, ela vai contra daquilo que você realmente busca a partir do que você aprendeu, e vai contra o que você acreditava o tempo todo que você era, que nós éramos. Existe muito uma dificuldade, não é de hoje, obviamente, mas como hoje nós temos cada vez mais nomes, cada vez mais diagnósticos para marcar pessoas em suas doenças, em suas paranoias, em seus chamados distúrbios, como a gente tem cada vez mais nomes para colocar sobre nossos comportamentos, sobre nosso desejo, personalidade, esses nomes vêm caracterizando uns sujeitos e sujeites que estão dentro de uma lógica social ou pertencente ou ausente do que é chamado de normal. A normalidade que coloca quais são os corpos desejados, quais são os corpos adequados, como esses corpos deveriam se relacionar, o que se espera para cada modelo de corpo e, por que não, para cada cor
de corpo, para cada formato, para cada expressão. A gente vive nessa loucura, né? A loucura deveria ser uma coisa mais aceita. O ódio à loucura deveria ser algo mais aceito. Mas a gente vive nessa loucura que ainda é taxada como algo que exclui o ser humano dos seus direitos de existir. E é nesse desenrolar todo que conceitos como otimismo, conceitos como felicidade, como esperança, emergem num lugar de ficção, e uma ficção que a gente busca o tempo todo alcançar. A gente tem medo de não ter esperança, a gente tem medo de não ter um otimismo. Pessoas que são otimistas, elas podem até ser otimistas de modo exagerado. As pessoas acham engraçadinho, estranho e tal, às vezes acham estranho, né? Mas ninguém acha que é um problema gigantesco. É uma pessoa feliz e ainda vão dizer assim, ai, deixa essa pessoa, ela só tá querendo ser feliz, só tá querendo ser otimista, deixa ela em paz, não tem problema nenhum. Por outro lado, uma pessoa que ela é levemente pessimista, e aqui vamos dizer o que seria uma pessoa pessimista nessa minha fala, não é uma pessoa que reclama de tudo e não faz nada, isso daí é um outro tipo de coisa. Eu estou falando daquela pessoa pessimista que eu poderia chamar inclusive de realista, ou então de pessimista realista, que é aquela pessoa que não está o tempo todo buscando olhar para as coisas boas, ela está olhando para as coisas que estão acontecendo de errado, não necessariamente que ela quer que as coisas sejam erradas, mas ela está dando atenção e olhando para as coisas que estão erradas, equivocadas no nosso sistema, e ao fazer isso, ela se baseia mais na realidade do que na expectativa de uma realidade futura. E é nesse ponto, é nesse lugar que o otimismo, ele olha para o pessimismo, para esse tipo de pessimismo realista, e coloca como um defeito. Então, se um grupo tem uma pessoa que reclama do mundo, que aponta os defeitos e incoerências do mundo, essa pessoa é tida logo de cara como uma pessoa estranha, que está ali estragando o rolê, que está abaixando o clima, que o clima ficou pesado, porque ela falou alguma coisa que tem a ver com a realidade. As pessoas não lidam bem com a crueza da realidade. As pessoas não lidam bem com a dureza que existe no ato de viver. E é por não lidarem bem com isso, é por não conseguirem processar o mundo de um jeito que elas não vão sucumbir a essa visão crua e real da realidade e da vida, que criaram uma voz imaginária, que criaram consciências imaginárias, que criaram deuses, que criaram anjos e demônios para poder dar sentido ao real que elas não conseguem suportar tanto. Deus, ele é tão grande quanto maior for essa carência por realidade que as pessoas têm. Essa noção de que porque o cristianismo se arraigou tanto aqui no nossos solos da América Latina, né, chamada então de América Latina, e ao redor do mundo, esse enraizamento e esse aprofundamento da religiosidade, do cristianismo, se dá, entre outras coisas, porque existe uma tática dentro do cristianismo que é a imposição colonial da religião, ou seja, tem todo um processo material, histórico e concreto de proibições, de punições, de matanças mesmo, genocídios a partir dessa tentativa de converter as pessoas, que é muito mais uma imposição, mas também tem um outro lado, a colonização, a expansão da colonização europeia, que vai disseminando seus males ao redor do mundo, vai explorando, vai segregando, matando e substituindo vidas e costumes. Isso cria uma desigualdade profunda, cria uma escassez de recursos de sobrevivência, cria lugares totalmente inóspitos de existência, tanto subjetiva quanto material. E quando isso acontece, criada-se, né, esse contexto de matança, esse contexto de desigualdade, de sofrimento intenso e profundo, coloca-se no lugar, então, que tenta se vender uma crença, uma esperança de que isso vai mudar. Ou seja, cria-se uma necessidade, que é a necessidade de conforto, porque foi tirado qualquer tipo de ideia de conforto e colocado sofrimentos e dores e escassez, e nesse lugar oferece-se um modo de existir, oferece uma religião, oferece um modo onde você vai clamar a uma voz imaginária, essa voz imaginária vai atenuar a sua angústia simbólica temporariamente, e você continua conseguindo lidar com um pouco disso. Não à toa, igrejas cristãs
tem um projeto histórico estendido por muitos anos de apoio a comunidades pobres, que é um apoio baseado nessa colonização também, mas que tem essa ambiguidade, essa ambivalência, apoiando pessoas pobres, construindo casas de acolhimentos, de alimentação, abrigos e tudo, porque é o afeto que está circulando em todo esse procedimento. E o afeto também vai mexer com a gente nesse lugar de desejo, de esperança, de otimismo. A gente percebe que, na medida em que você é uma pessoa mais otimista ou menos pessimista, mais esperançosa ou menos desesperançada, você tem mais lugar também social, você sente mais acolhimento porque o grupo tem buscado essa forma de viver. E você acaba tentando se produzir ali e se culpando caso você tenha um pensamento que seja pessimista. Caso o seu pensamento não inclua tanta esperança pela vida, pelo mundo, pelo universo, e as pessoas acham isso pesado, acham isso difícil, acham isso complicado de lidar. Eu lido com essas questões de ver o mundo de um jeito um pouco mais frio, com um pouco menos de esperança quando tem, e tem um preço, né, fazer isso, tem um custo emocional, um custo de existência, um custo de vínculos, que é quase você não poder ser necessariamente como você gostaria. Quase como se eu tivesse que criar cenários para transitar no mundo de um jeito que seja também permissível à minha vivência. Porque se eu fosse falar exatamente minhas discordâncias, os meus pessimismos e minhas faltas de otimismos, as pessoas talvez não aguentariam. E eu falo que elas não aguentariam não porque eu estou deduzindo, é porque já fiz tantos testes sobre isso. Na própria clínica acontece esse tipo de movimento, né? E eu acho que é interessante a gente pensar o que nós estamos temendo quando o pessimismo e quando o realismo toca na nossa pele. A gente está temendo o quê? Como ser uma pessoa otimista o tempo todo, uma pessoa encantada com a vida o tempo todo, quando você é uma pessoa negra, quando você é uma pessoa trans, quando você tem um mundo que processa o tempo todo as mortes de pessoas dissidentes. Como que a gente vai ser uma pessoa feliz, otimista e animada com a existência do mundo quando a gente está em um estado de guerra constante nas nações, quando a gente vê pessoas perdendo suas vidas todos os dias por conta da sua cor, por conta da sua classe, por conta do seu gênero? Quem consegue não olhar para isso, quem consegue ser good vibes e estar o tempo todo transitando numa felicidade quase compulsória, são pessoas que ou detêm privilégios para o suficiente para não precisarem pensar sobre essas dores, ou são pessoas que acabaram por uma maneira até mesmo de estratégia de vida, olhar menos para suas dores reais e fantasiar uma existência para que a dor não torne mais insuportável, que não torne mais pesada o próprio peso, não torne tão grande o peso de existir. É por isso que quando a gente está em processos de descobertas de si, quando a gente está em processos de saídas, de rupturas com sistemas antigos, e eu falo sistemas, até mesmo sistemas afetivos, principalmente sistemas afetivos, porque o sistema de crença religiosa é um sistema afetivo, o sistema de grupo é um sistema afetivo, o sistema de gênero e de sexualidade é um sistema afetivo. E quando a gente está vivendo certas expectativas, certas maneiras de transitar no mundo, e a gente resolve sair daí e resolve viver outras realidades, que são realidades dissidentes, a gente não tem como não entrar em contato com certas cruezas, até porque são essas cruezas do mundo, essas durezas no trato da existência, que faz a gente sair de um canto e ir para o outro. Se a gente estivesse bem o tempo todo com a nossa sexualidade, religiosidade, com o nosso gênero, identidade, performance de expressão também de gênero, a gente não precisaria ficar saindo de um lugar para o outro e procurando esse momento de encontro, de acolhimento. A gente faz porque sofre a violência do ambiente, a gente vai procurar um outro lugar, só que a gente olha para essa violência. E olhar para essa violência no Brasil, no mundo como a gente vive, é constatar que está alguma coisa errada, para não dizer várias ou todas. Como que a gente consegue, né, manter uma experiência de vida baseada numa esperança e no otimismo o tempo todo? E eu acho que é isso também que faz as pessoas não quererem tanto entrar em contato com esse lugar. As pessoas têm dificuldade profunda em questionar a sua própria felicidade, porque algumas delas nem sabem
que felicidade elas estão procurando. Algumas delas nem sabem que modo de vida mesmo elas estão procurando, elas só se movimentam, só que é como se movimentassem a vivência, a existência, numa nuvem. Uma nuvem do otimismo, uma nuvem da esperança. E o que acontece quando essa nuvem some dos nossos pés? A gente corre o risco de cair em queda livre. Quando essas nuvens e essas fantasias que a gente cria em torno de toda uma realidade simbólica se desfaz, a gente tende a cair em queda livre. Muitas pessoas ficam muito mal em processos terapêuticos ou em processos de autodescoberta quando elas começam num movimento de entendimento de si, de busca, de olhada para si no espelho, elas começam a cavar, porque é isso que a gente faz, né, num processo terapêutico, é isso que a gente faz num processo de descoberta de quem nós somos, em alguma instância ou em qualquer instância da vida. A gente cava e quanto mais fundo a gente vai descobrindo aqueles corpos que ficaram enterrados ali no nosso quintal e que a gente não queria olhar. E porque não queria olhar, nós enterramos. Enterramos os nossos medos, alguns traumas muito fortes, alguns gatilhos poderosos. A gente enterra tudo isso porque enterrando a gente não entra em contato, e não entrando em contato a gente não nomeia. E não nomeando, a gente passa a supor, e na pior das hipóteses, ou boa para alguns casos, a gente acredita que nunca existiu. A gente acredita que nunca houve aquilo que está enterrado no quintal. E quando a gente não tem contato com essas materialidades mais concretas, com essas subjetividades e subjetivações, a gente tende, não por acaso, a construir nossa vida baseada numa esperança que talvez não exista, sabe? Só que ter contato com isso fere essa esperança, fere esse lugar que a gente construiu como um lugar que é leve, tranquilo, vamos conseguir, a quem acredita sempre alcança, esse tipo de coisa. Olhar para si no espelho é olhar para si diante da sua própria realidade. Quem de nós tem condição disso? Sabe aquela música, né, daquele filme, que também não era só um filme, é que eu esqueci o nome, como é que chama esse tipo de evento, mas onde eles cantam algumas coisas que chamam Os Miseráveis, para quem já assistiu, que a música chama Eu Tinha um Sonho. E um trecho dessa música, desses eventos, lembrei, né, desses musicais, e um desses musicais dos Miseráveis tem uma parte que diz assim: houve um tempo e de repente tudo deu errado. Eu sonhei um sonho no tempo que passou, quando era grande a esperança e valia a pena viver. Eu sonhei que o amor nunca morreria. Eu sonhei que Deus seria misericordioso. Então, eu era jovem e destemida, e os sonhos eram feitos e realizados e desperdiçados. Não havia resgate a ser pago, nenhuma canção não cantada, nenhum vinho não degustado. Mas os tigres vêm à noite, com suas vozes suaves como trovão, enquanto eles despedaçam sua esperança, enquanto eles transformam seu sonho em algo vergonhoso. E trazendo esse olhar para essa música, para esse detalhe de como que existia um tempo que foi um tempo totalmente diferente às vezes do que a gente olha hoje, talvez um tempo bonito, feliz, animado, esperançoso. Alguma coisa pode acontecer, os tigres vêm pela noite, os tigres da realidade de repente, os tigres da verdade que falam aquelas verdades que a gente não queria ouvir o tempo todo, que soam como voz suaves, suaves como um trovão, e eles despedaçam a nossa esperança. Nesse momento, quem banca olhar para si? Quem banca olhar para sua realidade sem desmoronar junto, sem desabar junto, sem transformar tudo o que a gente viveu numa grande vergonha? A experiência, a existência, o ato de existir, ele não é sintomático. Ele não é algo simples, é um processo complexo, muitas vezes caótico, e a gente precisa nomeá-lo, nomear a existência, se a gente quiser habitar nela. Mas eu acho que antes disso, a gente precisa querer fazer esse processo. Porque eu falo, colocar-se num lugar de anestesia, colocar-se num lugar de fantasia da realidade, ajuda muita gente. Ajuda muita gente a ficar nesse plano, nesse ponto em que o otimismo é o que funciona.
Mas e a realidade? Onde que ela está? O que é realidade para as pessoas? A vida, para quem a encara de frente, vamos dizer assim, é uma liberdade figurada, vestida e transformada e fantasiada de um enorme enigma que não pede tantas respostas quanto nós supomos ou desejamos. E por outro lado, apesar disso, as pessoas mais amedrontadas chamam a vida de o nome de algum deus ou de algo inacessível e que jamais responderá sequer a uma única mensagem de desespero. Chorar, jejuar e clamar só faz sentido para quem já não enxerga sentido em si mesmo. Daí advém a criação da fé, o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se sentem. Isso sim faz um enorme sentido quando a gente descobre que nunca houve nada que poderia ser visto e que nossa capacidade de sentir é constantemente usurpada por mais ninguém do que nós mesmos, tomados pelo mais sombrio desencanto, pelo mais sórdido temor e tremor da realidade. É o firme fundamento das coisas que não se veem simplesmente porque elas não existem. Aqueles que ousam erguer o olhar para além de Jerusalém acabam descobrindo que, não por sua culpa ou pela própria estupidez, agarram-se ao menor resquício de fé e adoração, não porque de fato faça diferença no mundo, mas porque dentro de si o conforto é tamanho que imaginar-se carente de uma proteção fantasmagórica é se imaginar sem vida. E muitas pessoas, muitos de nós fazemos isso de um jeito ou de outro. A gente faz isso tentando buscar algum lugar, tentando buscar uma maneira da gente lidar com o peso da existência, né? Tentando lidar com os sintomas do ato de existir. E tudo bem a gente procurar essas formas, tudo bem a gente ter espaços de acalanto, espaços da gente conseguir por algum minuto, por algum momento, relaxar, olhar para o mundo, pensar como que eu sobrevivo para amanhã, como que eu sobrevivo para um próximo dia, como que eu mantenho viva em mim essa força que me faz acordar e fazer coisas no mundo, para quem gosta disso principalmente. Só que a gente precisa também entender o que a gente está buscando. Eu reconheço que ninguém é culpado por se agarrar a uma narrativa que promete o gozo eterno, uma vez que na vida real se esbanja o temor por um futuro que se mostra sempre incerto e apavorante, como é a vida. Na hora do desespero e do terror, qualquer sinal de abraço é logo tido como um refúgio, ainda que seja tudo um verdadeiro engano. E perceber-se em vida, percebermos, né, enquanto pessoas que estão vivendo, é a gente também se reconhecer diante de quê? Da indiferença do cosmo, da vida, da natureza, de tudo que nos rodeia. Mas isso requer um desapego de boa parte das nossas fantasias. Porém, eu acredito que certamente que ser uma pessoa desapegada não favorecia a grande necessidade de formarmos grupos e de cooperarmos para minimamente a gente manter o que a gente chama de espécie. Só que a gente é uma espécie gregária porque somos carentes ou nós somos carentes porque somos uma espécie gregária? Seja como for, evoluímos e crescemos e chegamos até aqui onde estamos pelo fator grupo. O poder do grupo é o que mantém a gente assim. E aquela narrativa que mais se espalha naquele grupo, que mais se sustenta, tende a ser a narrativa que vai produzir mais fixação, talvez, do que a gente é. E é isso que eu quero pensar com a gente aqui hoje. Como que a gente pode viver transitando entre o que a gente chama de tristeza e felicidade, otimismo e pessimismo, esperança e desesperança? As pessoas são, de modo geral, desesperadas. E não é desesperadas de atônitas, né, angustiadas e tal. Desesperada no sentido de desesperar, de pararem de esperar. E é por isso que a gente busca tanto componentes que nos restaurem o tempo todo a esperança. O capitalismo e o neoliberalismo sacou isso. Sacou isso aonde? Na ideia de que vem da felicidade a cada esquina, numa farmácia, numa substância química, numa substância visual que vai ser convertida em sinais químicos e elétricos. Pensa isso, né, da felicidade como aquisição de bens a partir da recompensa, dopamina, serotonina. Como que a gente pode se manter sempre nesse sistema que busca anestesiar a angústia? Anestesiar a angústia, ela tem um papel importante na construção subjetiva das pessoas, só que eu acho que começa a ter um risco quando a gente busca somente por esta anestesia.
E aqui eu recapitulo o que a gente já conversou agora há pouco. Para quem tem interesse, para quem tem vontade de se descobrir, para quem tem vontade de cavar fundo na sua subjetividade, para entender processos subjetivos, psicológicos e de funcionamento mesmo psíquico, a gente precisa entender o risco que isso pode nos dar. Entender como que entrar em contato com isso pode ser perder o contato com muita coisa que a gente teve. E é muito óbvio até, embora não seja tanto, né? Sei lá, depende da pessoa, que uma vez que a gente vai cavar fundo e vai encontrar coisas que a gente enterrou por muito tempo, essas coisas vão soar negativas. A gente pode tentar, a gente pode fazer uma busca dessas questões pesadas e difíceis da nossa existência e, ao mesmo tempo, tentar construir um lugar de aconchego e conforto, porque realmente não é simples, realmente não é fácil. Na época que eu saí da igreja, quando eu comecei a perceber que realmente estar na igreja era uma coisa de uma ordem muito de dominação e controle dos corpos e das subjetividades, aí eu começo a fazer um movimento contrário, que é, em vez de me apegar à ideia de Deus, eu começo a me afastar e olhar para o mundo, ver o que tem nesse mundo, o que acontece nesse mundo. Essa ideia de amor, de cuidado divino, de proteção, para mim, ela perde todo o sentido quando eu começo a olhar para o que acontece de fato no mundo concreto. Por o que aconteceu aqui no Brasil e ainda acontece em alguma medida, né, por séculos, que é a escravização de pessoas negras, a morte, o genocídio de pessoas negras, o descaso. Quando a gente olha como que as mulheres são tratadas na nossa sociedade desde muitos séculos, muitos milênios, eu diria. Como que pessoas trans são tratadas, como que a gente ainda vê elevados números de morte, elevados números de violência para essas pessoas, o grau de pobreza, de subnutrição, e entre uma série de fatores que a gente pode elencar dentro dos conjuntos de desigualdades. Quando eu começo a olhar para isso, quando eu começo a questionar isso, Deus é a última coisa que responderia, porque podendo fazer qualquer coisa, já que não cai a folha de uma árvore se não for permissão de Deus, né, segundo a mitologia bíblica, como que tanta coisa desse jeito acontece? O livre-arbítrio não dá conta de tudo. O livre-arbítrio não é o suficiente para a gente interpretar essa forma de existir, essa forma das coisas acontecerem. Aí eu começo a me afastar disso porque eu tenho olhado para o material e concreto. Só que na hora que eu faço isso, eu tô rompendo com um sistema muito bem colocado na minha vida desde que eu nasci. Desde que eu nasci, existia um modo de resolver as coisas. Desde que eu nasci, tinha um modo de pensar presente, pensar até o passado e pensar um futuro. Um futuro com Deus no céu, onde tudo se resolveria, tudo daria certo. Pensar um presente onde as minhas angústias eram direcionadas a uma entidade fantasmagórica e essa entidade, só o fato de dobrar o joelho, orar e entregar, dava uma impressão anestésica de que as coisas poderiam dar certo, dava esperança. E quando tudo isso perde o sentido, quando toda essa crença se vai e essa nuvem que me sustentava, ela se desmancha e debaixo dos meus pés, tudo aquilo que me fazia ter um amparo, tanto psicológico quanto intelectual, quanto de perspectiva de vida, quando isso acaba, tudo isso é tirado do meu pé. E eu começo um movimento de queda, queda livre, de ficar numa desesperança tão profunda, num lugar tão sem nenhum tipo de contato de sustentação da minha realidade, porque tudo que eu acreditava se desmanchou e eu não coloquei nada ali no lugar a tempo, eu começo a cair num quadro depressivo, num quadro de tristeza profunda, porque eu acho que a tristeza ela é parte da nossa vida e a gente pode lidar com ela, mas é um quadro de profunda tristeza, constante, de depressão, de não ver absolutamente nenhum sentido na existência, no ato de existir. E é aí que entra o papel e a importância da gente não ter um otimismo necessariamente, mas um outro realismo. Um outro realismo que é, eu preciso colocar alguma coisa aqui debaixo, porque eu vou tirar minha base de crença fictícia no mundo e vou colocar outra, mas cadê essa outra? E é o conselho que eu penso nesse lugar do otimismo, da esperança exagerada, é que a gente tente, sempre que possível, olhar para várias perspectivas ao mesmo tempo. Olhar para outras formas de viver e não nos anular por completo os nossos sistemas de vivência, de crença e subjetivação, sem que outro também esteja ali como apoio. Nós, às vezes, nós não aprendemos a lidar com a realidade como ela pode ser.
A gente só aprendeu a fictícia e quando essa fictícia ela é retirada, a gente cai num processo doloroso que eu não desejo para ninguém. E embora seja um processo doloroso que eu não desejo para ninguém, também eu não me arrependo de ter trocado as minhas crenças. Não foi uma escolha voluntária, ela aconteceu. Eu não me arrependo de ter saído de todo aquele universo sistemático de crenças e ideias de vida para estar onde eu estou hoje. Hoje não me incomoda olhar para a realidade material do jeito que ela é, não me incomoda olhar para as coisas do jeito que elas são, no sentido de ter esse olhar. O que me incomoda é elas serem como elas são. O que me incomoda é um sistema que produz essa desigualdade, que produz esse sofrimento e essas mortes, e mesmo assim, esse sistema tentar convencer as pessoas de que está tudo bem ser desse jeito. E muitas pessoas acreditam que vai melhorar, que vai dar certo sim, e que vai dar certo amanhã. E que se não for amanhã é depois. Só que nessa esperança construída, falta uma dose de realidade que vai ajudar inclusive as pessoas a se prepararem para lidar com aquelas mudanças, com imprevistos, com tudo. E é por isso que eu falo agora aqui. Vamos pensar como viver um otimismo para quem quer ser otimista ou para quem é, sem que esse otimismo ele seja tóxico, sem que a positividade seja tóxica. O que é um otimismo e uma positividade tóxica? São aqueles que colocam o sujeito para além das condições materiais, que faz o sujeito ter esperanças e desejos e crenças que estão para além das possibilidades materiais que até mesmo essa própria pessoa vive, mas que evidentemente é diferente do que a realidade vive. A gente acreditar nisso, a gente acreditar nessa nossa possibilidade, nesse nosso potencial de sermos pessoas realistas, sem perder o foco disso, sem cair em queda livre, isso também é possível. Como? Olhando a realidade como ela é, respeitando os nossos limites, sabendo que se a gente chega num lugar de muita dor e sofrimento psíquico, vamos conversar, vamos pensar como dar um passo de cada vez, sem perder a mira, sem perder o olhar para o nosso espelho e ver o que a gente realmente é e o que a gente realmente pode ser. Se a gente não faz isso, seremos pessoas alienadas ao sistema. E mais uma vez, né, gente? Quando vocês se propuserem a olhar para vocês em frente ao espelho, quando vocês se propuserem a um processo investigativo na clínica, na terapia, tenham ciência disso. Tenham ciência de que vocês vão encontrar e se chocar com coisas que nem sempre vocês gostariam, mas que às vezes é muito importante fazer isso. E é um processo. Quando a pessoa me procura para um atendimento, eu pergunto: escuta, o que você espera aqui nessa sessão? E geralmente se a pessoa fala que espera cura, eu falo, não existe, não tem uma cura para nada. Agora, se a pessoa fala, eu quero entender melhor certas questões, seja de raça, gênero, sexualidade, não monogamia ou qualquer outra, a coisa tem que ser dita. Você está preparada? Você está preparado para olhar para o seu espelho e ver coisas que você tampou com aquele pano grosso por tantos anos? É um processo difícil e é por isso que ele é feito com uma outra pessoa, a pessoa terapeuta, no caso eu, né? Ou outras pessoas que forem seus terapeutas. Quando a gente faz esse processo, a gente não está fazendo só. E vai bater um certo desânimo em determinado momento, mas esse é aquele momento de cavar fundo e encontrar corpos enterrados que a gente tinha esquecido. Mas isso vai passando. A gente vai olhando para isso, para nomear, e vai construindo ali, em cima disso tudo, outras esperanças. Tem várias abordagens clínicas, várias abordagens terapêuticas que vão por caminhos diversos. O caminho que eu pego é esse caminho de cavar fundo. E é incômodo no começo, mas eles nos dão um contato com o solo, com um lugar onde a gente vai poder andar depois. Construir o nosso encontro, nosso entendimento de nós em nuvens um tempo inteiro, uma hora a nuvem se dissipa e a gente cai, entende? E é isso. Eu queria falar sobre a questão do otimismo, né, e da esperança, que eles são componentes que podem ser importantes, mas que até que ponto a gente está levando isso? Quando que o nosso otimismo ele se exagera na ficção de uma esperança? Quando que o nosso otimismo ele se transforma numa positividade tóxica? Eu acho que ele faz isso justamente quando a gente acaba negando realidades possíveis, negando nossos limites. E a esperança, ela é a última que morre, às vezes, porque a pessoa já morreu antes. A esperança, ela é um grande motor.
para fazer a gente buscar pelo que a gente quer, mas nós precisamos construir uma esperança que não seja nesse lugar do desentendimento, do otimismo tóxico. Essa esperança construída nesse lugar, ela vai produzir uma coisa em grande escala, frustração. Então, se a gente não quer que o nosso otimismo seja tóxico e que a nossa esperança seja transformada insistentemente em frustração, vamos olhar um pouquinho para o que a gente tem hoje. Olhar para a nossa realidade, como ela é hoje, para ver o que a gente encontra ali. E vamos com cuidado, com cautela, com companhia, com acompanhamento, se a gente puder. É sempre importante, tá bem? Você já parou para pensar? É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado, e você também pode seguir no Twitter, que tá andre1medrado. Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios. E já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?